Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, conforme prometido na semana passada, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dor no ciático, se ela pode descer para a perna, ou também se você tem uma dor na perna, como que você classifica, como que você pode saber se essa dor na perna que você tem, ela é ou não causada por uma compressão no nervo ciático ou alguma coisa qualquer relacionada à coluna. Então hoje você vai aprender a diferenciar o que é uma dor da perna e o que é uma dor da coluna, da perna, que pode estar sendo causada pela coluna, como que isso pode acontecer. Tá, então, e também as consequências da gente manter essa dor na perna por muito tempo. Bom, então a gente vai começar falando que alguns sintomas da coluna, eles não são óbvios, né? Por exemplo, tem paciente que só tem dor na perna e nenhuma dor na coluna. Então, às vezes ele fala, mas doutora, eu não tenho nenhuma dor na coluna. E isso é muito comum. Então, se você tem, já fica aí de cara para você saber, choque, formigamento, dormência, uma fraqueza absurda em uma perna, falta de sensibilidade, então você passa a mão ali naquela região da sua perna e você não sente direito, comparado com o outro lado, né, da perna que não tem dor, já é alguns sinais, algumas características de que essa sua dor, ela pode sim estar vindo de origem ali da coluna. A gente vai entender isso melhor ao longo dessa conversa que a gente vai fazer aqui. Então, como que a gente faz para descobrir, né, se a pessoa não tem nada da rotina dela que caracterize que essa dor da perna pode ser da perna mesmo, né? Então, por exemplo, não ficar muito tempo em pé, não caiu, não bateu, não teve nenhum trauma ali naquela região direto, essa dor foi aparecendo do nada, ou ainda depois de uma dor na coluna, aí a gente já começa a identificar que ela pode ser sim de uma dor na coluna. E aí como que a gente vai saber se é isso mesmo? A gente vai começar a colocar alguns movimentos na coluna, alguns movimentos específicos, e vai observar o que vai acontecer com essa dor na perna. Se melhorar essa dor na perna, a gente tendo feito movimentos específicos na coluna, então aí já é com certeza uma dor que teve origem ali na coluna. Mas antes da gente entrar mais em detalhes sobre isso, né, sobre essas explicações, eu quero falar por quê. Então, vou mostrar aqui um modelinho de coluna pra gente entender a anatomia, e eu acho que visual ajuda muito, e depois a gente entender esse passo, aí a gente vai entendendo os sintomas que dá nisso. Então, essa é a nossa coluna vista de lado, como se eu estivesse olhando para vocês de lado. E aí a gente tem esse aqui em branquinho, o osso, né, a vértebra da coluna. Aqui no meio tem o disco, aqui dá pra ver melhor, ó. Então, aqui é o osso, né, essa vista de lado, e aqui é o disco. Aqui essa parte de trás é aqui pontudinho, onde a gente consegue pegar aqui e sentir a pontinha do osso lá atrás, tá bom? Então, é assim. E aqui também passa o nervo, tá vendo aqui em amarelinho? Então, o que acontece? Às vezes tem uma compressão ali da hérnia de disco ou do próprio nervo ciático que pode estar causando isso, essa compressão aqui do nervo, ou às vezes é uma compressão muscular muito grande que tem ali, ou ainda é uma tensão mecânica que a gente chama. O que é essa tensão mecânica? A gente coloca muita sobrecarga na coluna de acordo com algumas posições que a gente faz no dia a dia, que é ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé, ou a gente coloca uma carga aqui nessa movimentação na coluna excessiva em algum movimento da academia, ou enfim, da atividade física de rotina que você faz, e aí ocorre esse bloqueio dessa região, dessa articulação, por inúmeras razões. Então, o que é a missão do fisioterapeuta também? A gente não precisa, né, não deve, inclusive, ficar fazendo só estratégias de analgesia. O que é isso? Fazer só estratégias para diminuir a dor. A gente também tem que pensar, entender por que esse paciente sente essa dor. Então, por que ele fica com essa dor depois de tanto tempo sentado? O que ele faz nesse dia a dia dele? Faz alguma atividade física? Não faz? Ou faz em excesso, né? Assim, excesso de treino, sem que o corpo esteja preparado para isso, tá? Porque a atividade física, ela é sempre muito bem-vinda. Então, sempre que eu estiver falando alguma coisa aqui de atividade física, entendam que tem essa ressalva da execução.
Então, aí o paciente acaba sobrecarregando essa coluna por diversas razões, sem saber, né? Obviamente, eu não tô colocando essa responsabilidade em vocês, é sem saber. E aí, esse nervo que sai daqui, ó, da base da coluna, ele vai sair da coluna toda, né? Obviamente. Mas, como a gente tá falando hoje de lombar, essa parte daqui da lombar, ela vai irradiar os órgãos internos, né? Então, o útero, bexiga, genitais femininos e masculinos, e pernas, né? Então é comum, não sei se as meninas que estão aqui já repararam que quando a gente está no período menstrual, no fluxo mais intenso ou com uma cólica mais intensa, a gente também sente dor na coluna, porque a inervação do útero, ela sai aqui dessa região da coluna, então por isso que dá essa sensibilidade. Então alguns casos graves, até só a título de curiosidade, alguns casos graves de paciente com hérnia de disco, eles podem ter sensibilidade alterada no pênis ou na vagina, ou alguns pacientes têm dificuldade para ir ao banheiro, ou precisa ir com urgência, por exemplo, encheu a bexiga, tem que ir correndo, ou o contrário, na paciente que eu atendi essa semana, ela não consegue ir no banheiro, ela não consegue evacuar, porque essa região ali está muito afetada. Então veja, essa já é uma das consequências de paciente que tem essa dor na perna, porque ela pode ir piorando para outras coisas. Então, paciente, você que está aqui me ouvindo, se essa sua dor já está na perna, é um período de atenção mesmo, porque a dor na coluna, essa que vai para a perna, ela não começa do nada. Do nada o paciente teve uma dor, não é assim que funciona. Então o paciente vai ter primeiro, né, não necessariamente nessa ordem, mas geralmente sim, uma rigidez matinal. Então acorda, tá tudo dolorido, tá difícil se movimentar, alguma coisa assim. E aí depois que o corpo vai, entre aspas, assim, esquentando, que essa dor vai cedendo, vai diminuindo. Aí passou. Tudo bem. Depois de um tempo, essa dor vai aparecer de novo. Aí não vai ser só mais aquela rigidez de manhã. Vai ser uma dificuldade para se movimentar de maneira geral ali, para fazer as coisas do seu dia a dia. Principalmente essas questões de se abaixar. Então, colocar meia, colocar sapato, colocar uma roupa, né? Ou ficar muito tempo em determinadas posturas, né? Então não consegue mais ficar 1 hora sentado, não consegue ficar em pé para lavar a louça, que começa a queimar a perna. Então aí esse caso ele vai se complicando, que a dor nas costas ela tem essa característica de ser episódica e recorrente. O que significa isso? Se a gente não trata da maneira adequada, a gente fica tendo crises e mais crises e mais crises. E a tendência é justamente dessas crises irem piorando com o passar do tempo, né? Então essa compressão vai aumentando, essa dor vai ficando cada vez mais distante aqui do centro da coluna. Então aqui é o centro da coluna. Então vai começar a doer aqui nessa região do bumbum, pode começar a doer o quadril, e aí essa dor começa a descer aqui, é um pedacinho do fêmur, né? Daqui do músculo do osso da coxa. Pode começar a doer na frente da coxa, pode começar a doer só atrás, e uma queimação na panturrilha muito grande. Então, com tudo que essa dor começou a descer muito forte, já é um sinal para a gente ficar em alerta, porque o nosso corpo ele já está passando alguns dos limites dele para manter a gente sem dor, tá bom? Então é importante que vocês saibam isso, porque senão a gente acaba gravando o quadro sem saber. E uma coisa que os pacientes acabam fazendo muito sem saber é fazer esses movimentos, né, que ele já sabe que piora, forçando mesmo a coluna. Então toda vez que a coluna te dá alguma comunicação, eu brinco que a coluna conversa com a gente que não sabe conversar com ela, é disso que eu tô falando, né? Então a coluna começou a te mandar um sinal assim: ei, fulano, essa dor aqui na coluna tá ruim, tá muito forte pra mim. O que a gente faz? A gente fala: não, mas eu vou continuar, porque eu tenho que continuar aqui de lavar louça, eu tenho que terminar aqui de fazer essa comida. E a gente continua forçando, e a dor já apareceu forte ali no bumbum, e a gente continua fazendo, até que essa dor vai irradiando cada vez de forma mais intensa e mais difícil de resolver, né? Carolina, a live vai ficar salva sim, todas as lives sempre ficam salvas no meu perfil, tá bom? Pode assistir depois se quiser, não sem desesperos por aqui, tá, gente? Então, é muito importante a gente saber que essa dor na coluna, ela sempre vai dando alguns sinais. Então, se a sua dor já tá começando a ficar muito forte,
considere procurar um tratamento de um fisioterapeuta que saiba do que tá falando. Essa dor tá começando a descer bumbum pra perna, já é um sinal de alerta também. Quais são as consequências da gente não tratar essa dor? Primeiro que essa dor vai ficando cada vez mais forte e mais incapacitante. A gente vai ficando com mais dificuldade ainda para fazer coisas extremamente simples que a gente faria antes, como por exemplo o simples fato de dormir, né? Já faria com que a gente tivesse dificuldade. Então às vezes não consegue encontrar uma posição para dormir, né? O paciente fica ali se virando e não consegue. Principalmente dormir de lado em cima dessa perna afetada. E também acorda no meio da noite, então sempre fica se acordando porque é uma dor insuportável, né? E tudo que a gente começa a afetar o sono é mais preocupante, porque a gente começa a ficar mais irritado, e irritado a nossa percepção de dor aumenta, né? Então a gente sabe aquele dia bom dia pra quem? Tá tudo uma merda? O cérebro vai ficando mais ou menos assim, porque ele tá sendo hiperestimulado com uma informação ruim de que ele tá com dor e nada faz essa dor passar. E aí a gente precisa ter mais atenção para isso também. E aí a gente também vai ficar com dificuldade para andar, né? E a gente pode perder o volume da massa muscular, né? Dessa perna afetada. Começa a ter que fazer uso de medicamento, ou o paciente já está fazendo uso de medicamento sem nenhum controle, sem nenhum rigor. E aí aqui eu quero fazer uma ressalva, assim, eu não tenho nada contra remédio, mas a gente tem que saber usá-los com muita sabedoria, né? Então imagina que a gente não entendeu a primeira parte, que era identificar as razões pelo qual sinto dor. Então eu não sei por que eu tenho dor na coluna, eu não sei o que eu faço na minha rotina que faz essa dor irradiar tanto a ponto de eu ter uma dor insuportável, tá certo? Então a gente não sabe esse ponto. Segunda coisa, a gente toma o remédio para aliviar a dor e fica, nossa, que delícia, essa dor aliviou. Só que lembra, a gente não sabe o que aconteceu. E aí a gente tá sem dor e a gente começa a seguir nossa vida como se nada tivesse acontecido. E aí a gente acaba fazendo mais compressão ainda nessa região que já está sensível. O que a gente tem de problema? Quando passa o efeito do remédio, o paciente fala que sente uma dor que ele não suporta. Por que sente uma dor que não suporta? Porque não entendeu o primeiro estágio. E é aqui que, inclusive, muitos colegas fisioterapeutas erram também. Porque ficam só tratando ali o sintoma, que é a dor, mas não orientou o paciente em relação a todos os passos dele. Mas, gente, assim, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a gente precisa saber ergonomia, o que você faz, o que você não faz, o que você gostaria de fazer. Tudo isso é importante, tá? De tratamentos conservadores que a gente tem, né, de fisioterapia, tipo luzinha, choquinho, alongamento, massagem, dry needling, acupuntura aqui eu tô falando sem essa visão energética e etc, que a gente que é fisioterapeuta não entende, é outra formação completamente diferente, tô falando só nesse nível muscular mesmo. O que a gente tem de problema? Pensa só comigo, ó. Então aqui a gente tem a estrutura mais profunda da coluna, né, que são os ossos e as estruturas, né, de nervo e ligamento e o disco. Então o que a gente tem depois? A gente tem ligamento, tendão, músculo, tecido adiposo e pele. Então nesse meio de coisa toda aí a gente começa a fazer intervenções. Então, por exemplo, vai fazer a luzinha, vai colocar a luzinha aqui na lombar. Gente, nem passou da pele. Fez qualquer outra intervenção, ela não vai chegar profundo aqui onde a gente gostaria que chegasse, onde deveria chegar, porque a gente não entendeu essas outras estruturas da rotina do paciente. Então a gente vai colocar algumas movimentações muito simples, e aqui é muito importante a gente lembrar que não são qualquer tipo de exercício, são exercícios que a gente chama de específicos para destravar, para desbloquear essa coluna mesmo. Então vou fazer uma analogia com vocês aqui, que é uma analogia que eu sempre acho, apesar de simples, né, mas bem interessante. Então a gente imagina aqui que essa é a nossa estrutura da coluna, né? Então ela foi feita para ficar assim. E aí a gente acaba sentando de forma muito prolongada. Não acho que tem uma forma errada de se sentar, a gente pode falar sobre isso qualquer dia. Mas tudo que eu falar aqui, entendam que é prolongado. Ficar em pé por muito tempo, sentado por muito tempo, nada muito tempo é bom para a coluna. Enfim, e aí a gente vai colocando então essas pressões excessivas na coluna. Então a gente acabou
fazendo muitos movimentos para a coluna ficar só nessa posição. Geralmente são movimentos para baixo, não que eles sejam ruins, né? A menos que você esteja sentindo dor, daí já é alguma coisa que a gente precisa chamar atenção. Então, aí perceba, o problema aqui, então aí o paciente vai chegar e vai falar assim, Alessandra, eu tô com dor. Se eu fizer só estratégias aqui na coluna para aliviar a massagem, a luzinha, o choquinho que a gente conversou, vai resolver essa dor dele? Talvez sim, momentaneamente. Se ele tomar remédio, vai melhorar? Talvez sim, momentaneamente. Mas depois de 2, 3 dias, ele vai falar, Alessandra, eu saí daqui ótimo, maravilhoso, mas depois a dor voltou. E aí o paciente não entende por quê. E essa dor vai piorando. E por que não melhorou? Porque eu não tirei essa pressão daqui. Eu não falei pra ele, falei assim, você precisa levantar mais vezes no seu trabalho. Você tá forçando sua coluna porque começou a irradiar essa dor pra perna e você continuou fazendo esse movimento. Então o paciente precisa entender isso. O que a gente vai fazer nessa fisioterapia? Primeiro as orientações pra gente tirar essa pressão da coluna. Ufa, graças a Deus. Já foi metade do caminho aqui. Depois a gente vai começar a colocar alguns movimentos nessa coluna. Pode ser para frente ainda, para liberar essa musculatura, para ela ficar mais relaxada. Pode ser movimentos para trás, né, para a gente tirar essa tensão, para compensar. Pode ser movimentos para o lado, né? Pode ser movimentos combinados, pode ser para frente e para o lado, pode ser para trás e para o lado. Enfim, é uma variedade de combinações que daí o fisioterapeuta vai prescrever especificamente para o seu caso, no volume adequado, quantas vezes você tem que fazer, por quanto tempo você tem que fazer. E daí aqui eu já quero pegar um gancho, né, de uma coisa que eu já falei aqui, mas eu gosto sempre de relembrar. Muitos pacientes perguntam assim, mas qual é o melhor exercício para dor no nervo ciático? Qual o melhor exercício para dor na coluna? Não tem como saber. A gente consegue saber qual é o melhor exercício para você. Porque lembra que a gente falou inicialmente que cada coluna, cada história, cada paciente tem uma rotina? Então, para cada paciente vai ser um exercício num volume diferente. Às vezes o exercício pode ser o mesmo, pode ser, mas o volume é completamente diferente, porque eu também vou ajustar o volume para a sua rotina. A gente vai ter que chegar às vezes no consenso. Então, quanto que eu preciso que você faça versus quanto você consegue fazer. Então, o paciente que trabalha longe de casa, fica o dia inteiro fora, esse paciente vai ter mais dificuldade na adesão do exercício, mas a gente vai adaptar. Então, então você vai fazer uma vez antes de sair, você vai fazer uma vez quando você chega em casa, no trabalho a gente adapta de alguma forma, compreende? Então, cada paciente vai ter um jeito diferente de fazer o exercício. Então, não existe melhor exercício para dor no nervo ciático, tá? Não existe melhor exercício para dor na coluna, não existe. Existe o melhor exercício para você mediante a orientação específica. E às vezes os pacientes falam assim, mas eu não melhoro, minha dor continua, nada passa, porque isso é uma das coisas, né, fundamentais. A gente não sabe por que a pessoa tem dor e também ficou procurando diversos vídeos e aí fica fazendo exercícios aleatórios de várias pessoas que viu por aí na internet. Então, tem alguns exercícios que eles são opostos, né? Então, por exemplo, se eu passar, uma coisa é eu passar movimentos para o paciente fazer para frente, se ele faz o exercício para trás, ele é completamente oposto. Então, se o paciente chega para mim depois disso, ele fala assim, Alessandra, piorei. Aí eu não sei se ele piorou pela minha estratégia ou se ele piorou porque ele fez outras coisas. Então, no começo, a fisioterapia ela é um pouco mais estratégica. Então, a gente vai fazer um exercício com as orientações. Porque se o paciente fala, Alessandra, eu melhorei, eu sei que eu acertei no tratamento. E a gente vai manter isso, mas adicionar alguma coisa. Então, não são assim, o paciente vai fazer 10 exercícios. Aí ele fala, melhorei, vou ter que fazer os 10 de novo toda vez que ele vier? Ou o paciente vai ter que fazer 10 exercícios toda vez na orientação do exercício? Então, aí o paciente não adere, né? Concorda? Se alguém falasse que eu tinha que fazer 10 exercícios para ficar sem dor na coluna, talvez eu não conseguisse aderir na rotina, porque a gente tem muitas outras coisas para fazer, né? Então, tem que caber na rotina também. Isso é uma das coisas mais importantes. E eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem essa parte que eu mostrei aqui da coluna, né? De cada parte da irradiação, por que dói a perna, porque às vezes o paciente não entende, fala, nossa, mas não tem nada a ver, doeu lá na perna, eu não tenho nada na coluna. E aí eu vou mostrar essa imagem que daí eu acho que explica um pouquinho melhor, tá bom? Ó. Então, se a gente vai dar uma olhada aqui, não vai dar para apontar.
Então, aqui nessa região em lilás, tá vendo? Bem no cantinho da perna esquerda da pessoa, tá escrito assim, L1, L2, L3, L4. O que significa isso? A gente dá nome pra vértebra, pra gente saber, né? Por exemplo, tem hérnia de disco, tá? Mas essa hérnia de disco tá mais pra cima, tá mais pra baixo. Por que é importante a gente saber isso? Então, se ela é uma lombar alta, né, que a gente vai chamar de L1, tá vendo que ela começa a irradiar aqui perto da virilha, L2 também. Se a pessoa tem uma dor ali no sacro, né, que a gente pega essa parte bem aqui debaixo da coluna, aí o paciente já pode sentir uma dor no glúteo muito grande. Daí é onde eu falei pra vocês que começa a pegar ali órgãos genitais e ânus. Essa parte mais baixa também acaba pegando essa parte posterior da coluna. E tá vendo? Aqui acho que não dá pra ver por causa da quantidade, né, dos comentários, mas depois, se vocês puderem, né, tiverem oportunidade de ver essa live de novo pra não ver os comentários, aqui embaixo tá essa parte de queimação aqui da panturrilha, que é uma queixa bem comum dos pacientes. Então, se a gente perceber, tá só essa partezinha, quando o bonequinho tá de frente, só essa partezinha da panturrilha em vermelho. Então, já caracteriza uma dor que é, sim, de origem da coluna. Principalmente, né, vou recapitular, vou tirar aqui essa imagem grande. Opa, não sei aqui. Aí foi. Principalmente quando o paciente não teve um trauma direto na região. Então, assim, do nada começou a queimar. Do nada começou essa dor na perna. Então, aí a gente já sabe que não foi do nada. Então, provavelmente, sim, tem alguma coisa de coluna envolvida, tá? Então, choque, queimação, dormência, falta de sensibilidade. Passa a mão ali na região e a sensibilidade não tá igual, já é sim sinais de que pode ser da coluna, principalmente quando tá associado a alguma dificuldade de movimentação da coluna. Então, como assim? Então o paciente chega com essa dor só na perna e eu peço para ele fazer todos os movimentos que a coluna é capaz de fazer, que são levar o tronco para frente, né? Então, como se fosse buscar algum objeto no chão, levar a coluna lá para trás o máximo que ele conseguir. As rotações, né? Então ele vai rodar ao máximo lá para a direita, rodar ao máximo para a esquerda, e as inclinações, inclina para a direita, inclina para a esquerda. E aí a gente vai saber se ele tem dificuldade para fazer alguns movimentos. Se essa dor na perna dele, né, tiver associada com alguma dificuldade de fazer alguns movimentos da coluna, a gente já sabe que sim, que são problemas característicos da coluna lombar, tá? Então, se você tem alguma dor aí na perna, que não tem uma causa aparente, que você não caiu, não bateu, nem nada desse tipo, e tem características de choque, dormência, formigamento, queimação, grande chance dessa sua dor ser aí na coluna. A gente tá falando aqui de lombar, né, de perna, mas isso também serve se o paciente tiver dor no braço, tá? Então hoje mesmo, aqui no consultório, veio uma paciente que ela estava se queixando que há 2 anos ela tem uma dor no ombro e que ela já tinha tratado de inúmeras formas e não tinha melhorado. Só que o que ela tinha que era estranho, né? Que a gente que já conhece de tratamento de coluna, a gente já começa a ouvir, a gente já sabe. Então tem uma dor no ombro, mas também tá um pouco irradiada para o pescoço. Tem uma dor ali perto da região das escápulas e dificuldade para movimentar a cabeça. Então isso sim é cervical com certeza. Por que, Alessandra? Como você sabe? Porque ela tinha o exame que tinha dado bursite tendinite. Então assim, bursite e tendinite, todas essas inflamações, elas duram de 7. Não tem como a pessoa ficar com dor 2 anos, sendo que o diagnóstico é tendinite e bursite, porque a inflamação ela só dura de 7 a 14 dias, tá bom? Então, se você tá com dor aí há muito tempo,
já fiquem em alerta, porque não existe uma inflamação que dure 2 anos, né? Então, hoje a gente começou a fazer umas estratégias de cervical e ela já saiu daqui fazendo algumas movimentações bem melhores e o prognóstico dela é bom, né? Mas veja, ela ficou 2 anos sofrendo, né? Não precisava ter sofrido tanto, mas o paciente também não tem como saber, né? Eu falo isso para vocês de alerta, porque para vocês saberem como procurar ajuda, né? Como buscar informações relevantes e importantes para vocês buscarem ficar sem dor, né? Porque eu sei que ficar com dor é muito ruim, é muito limitante. E eu achei particularmente interessante que são realmente coisas que muitos pacientes falam aqui para mim, que o que a pessoa mais tem medo, que o que mais incomoda ela é justamente o medo, que tem medo de se movimentar, que tem medo que essa dor não passe mais. Às vezes a gente está melhorando o tratamento e o paciente tem medo de comemorar, porque tem muito medo de sentir essa dor, né? Então o medo é uma coisa que permeia ali esse paciente. Então procurem ajuda, tá? Não fiquem sentindo dor. Cuidado com o uso excessivo de medicamentos, que pode sim piorar o caso, né? Então mascara a dor e a gente tá ali fazendo um monte de tarefa que piora essa dor e a gente não sabe. E não briguem com a dor, tá? Então, se a dor apareceu, ela é um sinal importante que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito dela. Então, se começou a fazer uma caminhada e a dor começou a descer para a perna, é um sinal de que a gente não deve fazer esse movimento por enquanto, tá? Não é nunca mais, não é para sempre. É que por enquanto não é o melhor caminho, tá? Então, se a gente ficar brigando com essa dor, depois a gente piora. Então, se alguém tiver alguma pergunta, já pode ir fazendo. Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, depois pode me chamar, que eu ajudo tirando alguma dúvida mais pontual e específica. A gente vai fazer essa dinâmica de uma aula por semana, vocês que escolheram um tema. Eu coloquei os 3 temas que eu sei que geram mais dúvidas, né, que vocês perguntam mais. Então a próxima vai ser sobre cadeira, colchão, travesseiro, essas coisas assim. E depois a gente vai fazer uma live especificamente falando sobre medicamentos. Mas se vocês tiverem sugestões e temas de outros conteúdos, a gente vai fazendo, que eu tenho aqui já alguns materiais, né, de temas de live que eu acho interessante, mas obviamente que o interesse de vocês se sobrepõe às coisas que eu tenho vontade de falar. Então é isso, gente. Se a dor na coluna apareceu e ela começou a irradiar para a perna, já é um sinal de que essa dor na coluna ela precisa ser olhada com mais carinho, mais rapidamente. Não é que se a dor é só na coluna não precisa ter atenção, mas é que quanto maior essa dor de comprimento mesmo, mais tempo a gente precisa para levar, né? Então, se vocês querem economizar dinheiro, meus senhores, procurem ajuda o quanto antes, porque depois essa dor é muito limitante, é muito forte, e aí a gente acaba precisando de mais tempo, né, para resolver essa dor. Então, não procrastinem, dor é coisa séria. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, eu tô por aqui para conversar com vocês. Ótima noite para vocês, e eu vou me despedir porque eu ainda tenho atendimento para fazer hoje antes de ir embora, mas estou por aqui para conversar com vocês no direct, nas caixinhas de pergunta, tá bom? Então semana que vem a gente vai ter live de novo. Depois, se vocês puderem, por favor, me deem um feedback falando se o dia e o horário tá legal, se é melhor mais tarde, porque foi unânime, todo mundo pediu à noite, acho que só uma pessoa pediu de manhã, então, né, não tem como. A gente vai continuar com as lives à noite, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui. Semana que vem a gente se vê de novo. Tchauzinho!